E Cuiabá e Santos se enfrentam neste domingo às 18 horas na Arena Pantanal. Santos que vem de uma vitória importante em cima do São Paulo na Vila Belmiro por 1-0, onde foi a estreia de Soteldo, a estreia de Carabarral. E depois de mais uma semana de treinamento, o Santos volta a campo para, quem sabe, conseguir a sua segunda vitória consecutiva e também, melhorar o seu desempenho como visitante. Então vamos falar a provável escalação do time santista, a provável escalação do Cuiabá, mas antes disso, vamos à classificação do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, o Santos, que venceu a equipe do São Paulo, conseguiu subir na tabela de classificação. Então o Santos hoje tem cerca de 33 pontos e o Cuiabá é um jogo importante também para eles, porque olha como eles estão com 24 pontos e com os resultados, até aqui na rodada, estão na 17ª colocação. Então, estão no famoso Z4 do Campeonato Brasileiro. Então, um jogo importante para o Santos, que quer se firmar aí de vez na briga por uma vaga na pré-Libertadores, ou quem sabe Libertadores direto, e o Cuiabá também para se distanciar das últimas colocações. Então, uma partida importante para a equipe santista, e como eu disse, o Santos terá alguns desfalques aí para esse confronto. Começando com os desfalques do Santos. Marcos Leonardo, artilheiro do Santos no ano, está fora por conta do terceiro cartão amarelo que ele acabou levando no clássico contra o São Paulo, e a mesma situação também de Rodrigo Fernandes. Outro que vai desfalcar o Santos é Carlos Sanches, que segue se recuperando de uma lesão na coxa, inclusive não temos um prazo de quando o Carlos Sanches ficará à disposição, então Gabriel Carabarral, a tendência é que continue no time titular. Outro que não joga, que não viajou com a delegação santista, é o meio atacante Luan. Ele que está com uma virose desde quarta-feira, está com sintomas. Na quinta não treinou na Vila Belmiro, o Santos fez um treino na Vila, e na sexta-feira treinou de forma separada e não teve liberação do departamento médico do Peixe. Então, menos um jogo aí para o Luan mostrar serviço, e de quem sabe ser vendido, voltar com mais moral para o Corinthians, ou quem sabe prorrogar esse vínculo aí com o Santos. Dito isso, vamos então a provável escalação do time do Santos, que deve contar com João Paulo, Madison, Michael, Bauerman, Felipe Jonathan, Camacho, Zanocelo, Carabarral, Lucas Braga, Soteldo e Angulo. Então, esse deve ser o time do Santos. Pelo menos foi o esboço que o técnico Lisca treinou ao longo da semana, tanto na Vila Belmiro como no CT Rei Pelé também. Fez alguns testes durante o treinamento, colocou Ângelo, chegou a colocar até mesmo o Johan Júlio, que ainda não estreou com o técnico Lisca, mas a tendência é que esse seja o time do Santos. Vamos falar inicialmente sobre a questão da lateral. Mais uma vez, ao que tudo indica, o Nathan não começa entre os titulares. Ele que veio com o status de titular, de que tiraria o Madison da titularidade santista, ali na lateral direita, mas a princípio o Madison continua no time titular. Felipe Jonathan também continua na lateral esquerda. É sempre bom lembrar que o Lucas Pires já está recuperado de lesão, já pode, inclusive, jogar, enfim, opção obviamente técnica aí do técnico Lisca, e obviamente Camacho vai ser aí esse substituto do Rodrigo Fernandes. Era meio que já óbvio, porque quando o Rodrigo Fernandes sai por cansaço ou porque já tomou cartão amarelo e o Lisca quer preservar o jogador, para não ser expulso, quem entra é o Camacho. Não vejo hoje o Sandri entrando no lugar do Rodrigo Fernandes. O Sandri, que desde a lesão, infelizmente, não está apresentando um bom futebol, não está fazendo boas partidas. O Balieiro também acredito que não seria esse jogador para substituir o Rodrigo Fernandes, então vai Camacho, que é o que nós temos de opção no elenco santista. Aí no meio-campo, acho que sem novidades, Carabarral continua como titular sem o Carlos Sanches, e também é uma possibilidade de continuar como titular, mesmo com a volta do Carlos Sanches. E no ataque, o mesmo critério que eu comentei do Camacho vale para o Angulo. Quando o Marcos Leonardo sai, quem entra é o Angulo. Angulo que, inclusive, garantiu a vitória do Santos contra o Curitiba, entrou, acho que foi o segundo toque dele, já colocou a bola nas redes, depois de uma jogada do Ângelo. Então, Angulo deve ser o titular santista contra o Cuiabá.
E agora vamos ao time do Cuiabá, né? Como o Cuiabá deve jogar contra o Santos, de acordo com o Globoesporte.com. Vou até ler uma matéria onde eles explicam um pouco dos desfalques e também a forma que o Cuiabá deve jogar. O Dourado não irá contar com Valdívia e Daniel Guedes, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e Gabriel Pirani, que não pode entrar em campo por ter vínculo contratual com o Santos. Aliás, essa informação do Pirani, só para deixar bem claro aqui, o Pirani também está com uma entorse no tornozelo, que quem fez essa entorse, até curioso, foi o William Maranhão, né, na partida entre Atlético Goianiense e Cuiabá. O Pirani acabou se machucando, e se o Cuiabá fizesse muita questão que o Pirani entrasse em campo, o Pirani poderia jogar, tá? O Cuiabá teria que depositar 500 mil reais na conta do Santos, aí o Pirani ficaria à disposição, mas o Pirani não deve nem ser relacionado. Por outro lado, o treinador português tem a volta do zagueiro Alain Pereur. Antes de cumprir suspensão automática, o defensor atuou 2 jogos consecutivos no time titular, fazendo companhia para Joaquim e Marlon na última linha de marcação. O retorno possibilita, agora importante para a gente, ó, o retorno possibilita a comissão técnica escalar o Cuiabá novamente com 3 zagueiros. Caso essa seja a escolha, o volante Camilo deve iniciar como opção no banco de reservas. Para as vagas nas beiradas, Alisson e André Luiz são opções para substituir Valdívia e Pirani. Deixa eu até copiar aqui e colocar na tela, que eu acho que é mais fácil para a gente enxergar aqui o time do Cuiabá. Então, no gol, Walter, Marlon, Joaquim, Alain Pereur ou Camilo, João Lucas, Rafael Gava, PP, Kelvin Osório, Alisson, André Luiz e Daverson. Daverson, esse mesmo ex-Palmeiras, deve ser titular também para enfrentar a equipe santista. Então, precisamos vencer, né? O Cuiabá não está bem no Campeonato Brasileiro, está no Z4 por conta desses resultados, né, que até o momento estão acontecendo na rodada. E o Santos precisa de vez cravar que quer brigar por uma vaga na parte de cima da tabela, uma vaga de Libertadores, pré-Libertadores, enfim. Então precisa vencer fora de casa. O retrospecto do Santos longe da Vila Belmiro não está bom. Se eu não me engano, o Santos tem 3 vitórias, 3 ou 2 vitórias, agora me falha a memória, né, jogando como visitante, então precisa melhorar esse retrospecto. E lembra que a gente comentou, né? O Santos vai pegar agora o Cuiabá, depois, no dia 5 de setembro, pega o Goiás na Vila Belmiro, depois pega o Ceará, que são equipes que estão na parte de baixo da tabela, ou pelo menos abaixo do Santos, e depois o Santos tem uma sequência bem complicada, que é o clássico contra o Palmeiras, né? Já começa essa sequência com o clássico contra o Palmeiras lá no Allianz, pega Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Internacional. Então o Santos, que vai passar um momento pegando equipes na parte de baixo, depois vira a chavinha e só equipes que estão acima do peixe na tabela. Então, precisamos aproveitar e conseguir pontuar o máximo possível. 3 pontos essenciais, domingão, para que a gente consiga, né, ir subindo aos poucos na tabela e também contar com algumas combinações de resultados, tá bom? Então, só para repassar aqui, escalação do Santos: João Paulo, Madison, Michael, Bauerman, Felipe Jonathan, Camacho, Zanocelo, Carabarral, Lucas Braga, Soteldo e Angulo. Esperamos também um Soteldo rápido, veloz, driblando, né, os jogadores do Cuiabá e também sendo importante como um garçom, porque o Soteldo contra o São Paulo foi um jogador onde as principais ações ofensivas do Peixe saíram dos pés do nosso camisa 10. Então, espero que continue assim também e que o Carabarral também fique um pouco mais à vontade, né? Porque contra o São Paulo, o Carabarral ficou mais correndo atrás dos jogadores são paulinos do que, de fato, preocupado com a organização de jogadas. Então, vamos ver aí como o Santos vai se portar, se vai ser um Santos propositivo, se vai ser um Santos que vai jogar no contra-ataque. Enfim, já te convido também para a nossa live 1 hora antes do jogo. A gente vem aqui para falar sobre a escalação confirmada, né? Fazer aquele aquecimento para a partida. E depois do jogo, volta aqui no canal para a gente repercutir. Espero que uma vitória do Peixão, tá bom? Ó, grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.